3. Só, então nós vamos falar um pouquinho de números quânticos. Então vamos falar um pouquinho aqui de números quânticos principal, número quântico secundário, azimutal, número quântico magnético e o número quântico spin, tá bom? Então como funciona isso? Olha só. O número quântico principal, ele é o quê? Você tem lá o elétron, aí você tem um núcleo, e ao redor do núcleo tem o que? As camadas onde estão localizados os elétrons. Então essas camadas, cada uma dessas camadas, que tem seus níveis de energia aqui, ó, a gente fala que é o quê? Um número quântico principal. O número 1 é o K, o 2 é o L, o 3 é o M, o 4 é o N e assim sucessivamente. Tudo bem? Então o número quântico principal é ali as camadas onde se encontram quem? Os elétrons, tá bom? O número quântico secundário, ele representa os subníveis de energia dos elétrons. Em outras palavras, é quantos elétrons cabem em cada subnível, porque você tem a camada, que a gente viu, o número quântico principal, e dentro desse número quântico principal tem os elétrons. E aqueles elétrons, eles se organizam em subníveis. E esses subníveis a gente chama de S, tá aqui, ó, P, D e F. E para representar isso, a gente usa a letra L. L igual a 0 é o S, L igual a 1 é o P, e L igual a 2 é o D, e L igual a 3 é o F. E cada um desses subníveis cabe uma quantidade de elétrons. Por exemplo, no S cabe 2 elétrons, no P cabe 6 elétrons, no D cabe 10 elétrons. E nós representamos aqui, ó, S2, P6, D10 e F4. Como fica isso na camada? Olha só, você tem lá a primeira camada, você tem N igual a 1 e você tem um subnível aqui, olha aqui o subnível, 1S. Esse 1S é preenchido com quantos elétrons? No máximo, 2. Pode ter só um elétron? Sim, mas o máximo que cabe é 2. E como eu faço essa distribuição? O que você faz? Primeiro ponto, você usa a distribuição de Linus-Pauling, seguindo aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. É óbvio que ele vai te dar lá o número de elétrons de determinado elemento químico, tá? Então você vai chegar nesse número de elétrons através da distribuição de Linus-Pauling. O segundo passo é você pegar esses elétrons e preencher quem? Os orbitais, que vão ser pintados com essa caixinha, tá? E o que acontece? Nesses orbitais, cada orbital vai caber no máximo 2 elétrons de spin, que a gente vai ver aqui lá na frente, de spins opostos. O que é spin oposto? É um para cima, a gente vai ver por que é, e outro para baixo. Porém, o que você tem que fazer? Você tem que preencher todos os elétrons nas caixinhas que estão ou nos orbitais vazios, né? Para falar mais elegante, não sei o que preenche nos orbitais vazios, aqui, ó, que a gente chama da regra de Lund. Um elétron em cada orbital do subnível. Você preenche um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. Se tiver mais elétrons, você volta preenchendo agora com ele virado para baixo. Cada subnível, que é cada caixinha aqui, cabe no máximo 2 elétrons. Esse aqui é o subnível P. Por que é P? Porque ele cabe em 6 elétrons, ó, no máximo, né? 2, 4, 6. Olha lá, subnível P, porque cabe no máximo 6 elétrons. E como isso fica nas camadas? Então veja agora, ó, você tem a camada 1, aí você tem um subnível, 1S, aqui cabe 2 elétrons. Aí você vai para a camada 2, você tem 2S, olha lá, você tem um subnível S, cabe 2 elétrons, e você tem o P já, ó. 2S e 2Ps na camada 2. Quando você vai para a camada 3, você tem 3S, ó, 3 aqui, ó, de camada 3, S e 3P. Quando você vai para a camada 4, você tem 4S, 4P, 4S e 3D, tá vendo? Ó? Porque você está fazendo aqui, ó, a distribuição através do diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Então aqui, ó, nível, as camadas, e subnível são os subníveis de energia, a quantidade que cada elétron cabe dentro desse subnível, tá bom? Do jeitinho que está descrito aqui, tudo bem? E aqui nós temos o número quântico spin. O que é isso? O número quântico spin indica o movimento de rotação do elétron. Em suma, nada mais é aqui, ó, do que se ele tiver com a setinha, né, virado para cima, é menos meio. Tá? Que tá a rotação aqui no sentido
horário e anti-horário. Se ele tiver virado para baixo, é mais meio. Tá? Então, esse é o número quântico spin, S ou MS. Aí nós temos o número quântico magnético, que é M. Como que é isso? Ou ML. Olha só. É onde você deixa o último elétron. Tá vendo? Ó? Se você deixou aqui, ó, é mais 1. Se você deixou o último elétron aqui, é mais 2. Se você preencher o último elétron aqui, é mais 3. Se você preencher o último elétron aqui, é mais 2. Se você colocou o último elétron aqui, é mais 1. E se você colocou o último elétron aqui, é 0. Seu M é igual a 0. Tá bom? Tudo bem? Então, nós temos o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico do spin e o número quântico magnético. Vamos fazer um exercício para tentar entender isso passo a passo, tá bom? Bom, vamos fazer esse exercício aqui para treinar. O exercício diz assim, ó, qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do BR35? Muito bem. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é pegar esse... Ó, lembrando, esse 35, número atômico, não tem nenhum mais, nenhum menos aqui. Eu sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling, né? Pegando lá 1s2, aí eu volto para a fila de novo, 2s2, volto de novo, até dar os 35 elétrons. Feito isso, vai ficar como? Vou chegar no último nível, que é 4p5. Então, qual é a camada, né? Qual é o número quântico principal? É esse rapazinho que está aqui na frente, ó, esse carinha aqui, ó. N igual a 4. E quem é o número quântico secundário ou o subnível? Eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que olhar lá quem? Os subníveis S, D, P e F. Lembrando que o subnível L igual a 0 é S e L igual a 1 é P. Então, o meu L é 1. Tudo bem? E aí agora eu vou pegar e distribuir esses 5 elétrons nesse orbital. Lembrando, cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. E eu tenho que distribuir primeiro em todos os orbitais e depois repondo se precisar, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar os 5 elétrons, vou colocar um aqui, vou colocar um aqui e vou colocar um aqui. Distribuir todos nos orbitais, só que são 5, eu tenho só 3. Agora eu volto, coloco um aqui e coloco outro aqui. Já deu 5. E o último elétron que eu coloquei aqui, ele dá o M igual a quanto? O M igual a 0, né? Que foi o último elétron que eu coloquei. E o spin? Ele está para baixo, o spin é mais meio. E o S é mais meio. Voltando. Por que eu coloquei 0? M igual a 0? Porque é o último elétron que eu coloquei foi nessa caixinha. Se fosse aqui ia ser mais 1. Tá? Então M0 por conta disso. E por que é o S mais meio e não menos meio? Porque ele está apontando para baixo, tudo bem? Então é assim que você faz. Você vai do diagrama de Linus-Pauling, faz a distribuição eletrônica, depois você pega o número quântico principal, vê que é o número quântico secundário, que são os subníveis, aí você vê onde você colocou o último elétron, e se ele está para cima ou para baixo, tá?